Estruturas de prospecção e produção de petróleo offshore possuem elementos construtivos e operacionais compostos por tubos ou estruturas cilíndricas verticais sujeitas aos esforços hidrodinâmicos de correntes marítimas. A velocidade da corrente, V0, associada às instabilidades de superfície, maré e ondas, proporciona esforços mecânicos que devem ser considerados no cálculo estrutural de tais elementos. Com referência ao escoamento em torno de um cilindro vertical, julgue os seguintes itens. Item 63. As propriedades da água, massa específica e viscosidade, dependem da salinidade e da temperatura da água do mar e influenciam o comportamento mecânico do escoamento. Solução. Massa específica é a razão da massa e do volume de uma substância maciça. Viscosidade é a propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento. Em outras palavras, a propriedade associada à resistência que um fluido oferece à deformação por cisalhamento. Quanto maior a viscosidade, maior é a resistência ao movimento e menor é a sua capacidade de escoar, fluir. Densidade da água varia com a temperatura, pressão e salinidade. A viscosidade da água é influenciada em pequena escala pela salinidade e muito afetada pela temperatura. Quanto mais quente, menor será a viscosidade. Item correto. Item 64. Devido à pressão hidrostática na água, o escoamento deve ser considerado compressível. Solução. Pressão hidrostática é a pressão que ocorre no interior dos líquidos, sendo exercida pelo peso do próprio líquido. Seu valor depende da profundidade do ponto considerado. O escoamento é denominado compressível quando as variações de massa específica não são desprezíveis. Item errado. Item 65. O problema hidrodinâmico em questão é parametrizado unicamente pelo número de Reynolds do escoamento, que determina a topologia do escoamento em torno de cilindros e o comportamento de ondas sobre superfície. Solução. Número de Reynolds é o principal parâmetro que correlaciona o comportamento viscoso de todos os fluidos newtonianos. Número de Reynolds, onde ρ é a massa específica do fluido, v e a velocidade do fluido em escoamento, d o diâmetro do cilindro, μ o coeficiente de viscosidade do fluido. Definindo a viscosidade cinemática do fluido. Assim, podemos reescrever o número de Reynolds. O número de Reynolds ajuda a prever padrões de escoamento em diferentes situações de fluxo de fluido. Em números de Reynolds baixos, R é menor que 2000, os fluxos tendem a ser dominados por fluxo laminar, enquanto em números de Reynolds altos, R é maior que 4000, os fluxos tendem a ser turbulentos. O fluxo laminar ocorre quando as forças viscosas são dominantes e é caracterizado pelo movimento do fluido constante e suave. O fluxo turbulento é dominado por forças inerciais, que tendem a produzir redemoinhos caóticos, vórtices e outras instabilidades de fluxo. O número de Reynolds não determina o comportamento de ondas sobre superfície. Esse comportamento está relacionado às forças inerciais e às gravitacionais, consideradas pelo número de Froude. Item errado. Item 66. Este escoamento é formulado pelas equações de conservação da massa e quantidade de movimento. Devido às dimensões geométricas características de tais problemas, o escoamento deve ser considerado turbulento. Tal regime de escoamento proporciona esforços dinâmicos sobre a estrutura. Solução.
O escoamento turbulento é aquele no qual há flutuações no escoamento o tempo todo e as partículas invadem o caminho das partículas adjacentes, misturando-se e movendo-se de uma forma aleatória. Em contato com a estrutura produzem esforços dinâmicos. Esse regime de escoamento é governado pelas leis de conservação, massa, quantidade de movimento e energia. Item correto. Item 67. O modelo constitutivo de fluido newtoniano incompressível pode ser utilizado para representar este tipo de escoamento, proporcionando um comportamento linear no escoamento e caracterizando, portanto, uma relação linear dos esforços de arrasto hidrodinâmico com a velocidade de corrente. Solução. O modelo constitutivo é uma equação que expressa uma variável em função de outra. Força de arrasto como função da velocidade de corrente, onde Ca é o coeficiente de arrasto, ρ, a massa específica do fluido, v, a velocidade do fluido, a área da seção transversal do cilindro. Como pode ser visto, a relação entre a força de arrasto e a velocidade da corrente não é linear. Item errado.